quando você pega uma história essa guerra ela já começou há 70 anos. Né? A gente tem um histórico sobre isso. Sim. E até hoje a gente não consegue perceber, assim, até porque é uma guerra, né? E quem não vive é muito difícil tomar um partido, porque convicções existem dentro das suas possibilidades. Você cria convicções daquilo que você participa, né? Uma guerra de 70 anos, você que entende de direito internacional, não era devido, sei lá, até por terem países com força suficiente para ir lá e controlar toda essa situação. Em 70 anos ninguém ter participado, isso aí é um mundo esquecido? Essa questão Israel-Palestina é muito complexa, né? É muito complexa por inúmeras razões. Primeiro, porque junta religião, porque junta etnias diferentes. São muitas as etnias ali no Oriente Médio, né? A gente pensa, olhando friamente só árabes e judeus, mas não, a gente tem minimamente 12, 14 etnias ali no Oriente Médio, e por mais que alguns sejam considerados árabes, dentro dos árabes existem etnias diferentes que por vezes também não convivem de forma pacífica, então é uma questão muito mais complexa. E é uma questão, a gente tem 70 anos mais ou menos da criação do Estado de Israel e da imposição também da criação de um Estado da Palestina. Também para nós brasileiros é motivo de orgulho, porque quem capitaneou isso na ONU foi um brasileiro, em 1946 a 48, Oswaldo Aranha. Acho que todo mundo já comeu aquele bife, o filé Oswaldo Aranha, exatamente. Era um jurista foda, né? Exatamente, Oswaldo Aranha era um diplomata brasileiro que conduziu esse acordo Estado de Israel, Estado da Palestina. E aí foi feita uma divisão ali entre os dois estados, mas por N circunstâncias que ao longo dos anos foram se perdendo, outras foram se aprofundando, foi criado só o Estado de Israel. O Estado da Palestina não foi criado, eles ficaram com um pedaço da faixa de Gaza, e aí Israel tem em volta ali diversos outros, o Líbano, o Egito aqui, a sul, Irã, tem vários vizinhos ali, Cisjordânia, que de alguma forma ou de outra participaram desse conflito e de um tempo para cá já não participam tão ativamente. Eu acho que uma das grandes guerras, a Guerra dos 6 Dias que aconteceu, Israel e Egito, hoje Israel e Egito são parceiros, inclusive uma das alternativas que se tem, talvez a única alternativa que se tenha para tirar os civis da faixa de Gaza, seja através de Rafah, que é uma divisa ali de Israel com o Egito. Então hoje a convivência é boa. E se a gente olhar, a guerra tem 2 semanas mais ou menos, se a gente olhar, o Egito, desde o primeiro dia, podia ter proposto essa alternativa da saída de Rafah. Mas o Egito não propôs exatamente para que ele não criasse um problema com Israel. Ele esperou Israel sinalizar positivamente para que fosse dada a alternativa de Rafah, por conta desse relacionamento bom que Israel e Egito têm nesse momento. Eu ouvi falar que o Egito não estava afim de receber esses terroristas lá não, sabe? Falou, não pode abrir, esse pessoal do Hamas vai entrar aqui dentro e vai começar a me dar problema. Esse é um dos pontos, uma das alegações, inclusive de Israel, para pedir para segurar nesse momento. Porque se a gente olha para a faixa de Gaza é pequena, tem 300 quilômetros quadrados e 2.300.000 pessoas. Então é um dos maiores adensamentos populares do mundo. E, óbvio, a gente tem que fazer 2 separações. Palestino e Hamas não são sinônimos. E nem todo mundo que está na faixa de Gaza, acho que até pelo contrário. O povo, a grande maioria ali da faixa de Gaza é meio refém do Hamas. Então, Israel não quis que abrissem as fronteiras e o Egito não quis abrir, porque, óbvio, no meio dos civis virão alguns terroristas vão tentar fugir. E não seria válido nem para Israel permitir que terroristas fugissem, e também não seria válido para o Egito, porque eles ficariam abrigados no Egito nesse momento. Então, por isso que ainda é discutida essa alternativa de Rafah. Também se tornou um pouco complexa, apesar de ser a única alternativa, porque Rafah, o Egito, está ali embaixo, né? Faz divisa a sul com a faixa de Gaza, norte do Egito, sul da faixa de Gaza. E lá em cima, a norte,
tem uma grande, que é a cidade de Gaza, tem uma grande concentração de pessoas. 1.100.000 pessoas teriam que atravessar a faixa de Gaza. E o próprio Hamas, no meio desse caminho, foi bombardeando o caminho, foi impedindo que os civis passassem. Então também você fazer um fluxo de 1.100.000 pessoas sem muitas alternativas, mover todas essas pessoas, deixar elas concentradas ali em Rafah, e aí como é que você vai revistar, como é que você vai fazer uma análise aduaneira, hoje em termos práticos, obviamente, há todas essas dificuldades.